Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Agora, do versículo 23 ao 29, que é o texto que nós vamos usar hoje. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Nós começamos há 2 semanas atrás a falar sobre este texto, e aí nós falamos a primeira parte. Lembra que o título desse texto que nós demos é o antes e o depois. O antes, como era a nossa vida sob a tutela da lei, sobre esse guia, esse norte que nos conduzia a Cristo. Não é capaz de gerar justiça, nunca foi, não foi dada com esse propósito, mas foi dada por causa das nossas transgressões e foi dada também para nos conduzir a Cristo. E como era então a nossa vida antes? Nós vivíamos debaixo da lei, a lei tinha sido dada por causa dessas transgressões, a lei serviu para encerrar-nos, declarar-nos todos pecadores, e ela foi dada para nos trazer a Cristo. Ou seja, ela nos conduz, por causa exatamente da nossa incapacidade de cumpri-la, ela nos leva para o único que é capaz de suprir essa nossa carência e essa nossa incapacidade. Agora nós vamos ver o depois, que é a vida debaixo desta liberdade em Cristo Jesus. A vida no depois, a vida à luz da liberdade que temos em Cristo. Então esta é a segunda parte do texto. Eu fiz questão de ler separado, que é a partir do versículo 23 aí, para a gente perceber a mudança que acontece. E Paulo está mostrando o antes e o depois, exatamente para mostrar para aquela igreja que a vida dela era diferente da vida que os judaizantes queriam impor na igreja. Até porque ele vai concluir dizendo, e nós lemos lá em Colossenses também, dizendo que a vida agora, ela não é marcada pelas tradições de uma cultura, porque em Cristo Jesus nós somos todos feitos um só povo. Então não tem mais bárbaro ou cita, como ele vai usar o termo lá em Colossenses, senhor e escravo, homem e mulher, judeu e grego, judeu e gentio. Agora nós somos um só em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus fomos salvos e nele fomos unidos num só corpo. E então eu não posso mais pegar as imposições da tradição de um povo desse daí e tentar subscrevê-la na vida dos outros, porque essas tradições, especialmente aquelas que os judeus cultivavam, tinham a ver com aquela vida de antes, quando eles estavam ainda debaixo da lei, caminhando para Cristo, mas ainda não estavam em Cristo. Agora em Cristo, aqueles velhos cerimoniais e aquelas obrigatoriedades da lei, elas vão dar lugar
àquele para quem a lei apontava, que é Cristo. Então, como é a vida à luz desta liberdade? Bom, alguns fatos são interessantes e nós devemos ressaltá-los aqui, da maneira como eles vão aparecendo no texto. Versículo 23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós... Opa, agora a coisa ela vai para o macro. Veja, estávamos sendo conduzidos à fé. Estávamos quem? Os judeus. Porque para nenhuma outra nação a lei foi dada. Para nenhum outro povo a lei tinha sido concedida. Para nenhuma outra cultura as tradições e os cerimoniais foram ensinados. Para nenhuma outra cultura houve profecia. Para nenhuma outra cultura havia sacerdote e havia culto. Então quem estava lá? Os judeus. Mas agora, quando ele fala vós, ele não está falando mais de judeus, mas ele está falando de todos, dos gálatas, dos judeus, ele está falando do romano, do grego, do gentio, do cita, ele está falando de todos. E o que ele está dizendo a respeito de todos, no versículo 26? Pois todos vós sois filhos de Deus. Então eu não tenho uma nação especial, eu não tenho um povo exclusivo, separado política e geograficamente. Mas agora eu tenho um povo separado pela fé. E esse povo une dentro desta família gente de toda raça, de toda língua, de todas as partes do planeta. Se você creu no Filho de Deus, então você se tornou um filho de Deus. Em Cristo Jesus você é filho de Deus. Nós temos o péssimo hábito de rotular. Nós gostamos disso. Isso não é novo, isso é antigo. Os judeus faziam isso. Os judeus rotulavam. Os judeus rotulavam os prosélitos, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas se convertiam ao judaísmo. Vocês acham que eles podiam entrar nos mesmos lugares que os judeus entravam? No templo? Ficavam lá do lado de fora. Eles rotulavam as mulheres, elas não podiam, elas tinham um átrio exterior que era delas. Eles rotulavam os estrangeiros, chamando-os de gentios. E eles tinham o hábito de fazer isso. Os judeus, lembram dos judeus que cobravam impostos? Eram chamados do quê? Publicanos. Os judeus gostavam disso. Mas será que são só os judeus que gostavam disso? Não, nós todos. Veja só como essa frase aqui inclui. Veja como essa frase inclui. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou colocar de outra maneira, vou pegar de trás para frente. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. Então não é se você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil que você é filho de Deus. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. E olha que inclui gente aí de muita igreja, de muita denominação, que nós teríamos a cara de pau de não chamar de irmão. Então, eu quero trazer esse texto, que a gente está muito lá na Palestina, eu quero trazer esse texto para o Brasil, tá? Para a gente fazer as considerações aqui. Nós convivemos com igrejas aqui em volta de nós. Mas a gente, eu estou falando a gente, porque aqui da nossa igreja, cada uma dessas igrejas, dentro delas tem o mesmo hábito que nós temos aqui. O hábito de nós acharmos que nós somos uma determinada elite dentro entre os religiosos, entre os cristãos. Nós não somos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui não tem bandeira denominacional, não. Aqui não tem. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A gente tinha que ser menos bairrista nesse sentido. Menos bairrista. Porque nós
somos extremamente taxativos, nós gostamos de colocar emblemas nas pessoas, nós gostamos de rotular as pessoas. Então, aquele lá é crente, mas ele é crente da igreja tal lá. Aquele lá é cristão, mas ele é católico. Aquele lá é isso. E a gente vai rotulando as pessoas. Ora, o que determina se uma pessoa é salva ou não é a fé em Cristo Jesus, não a igreja que ela frequenta. É óbvio, se você perguntar para mim qual que é a melhor igreja que eu acho, é óbvio que é a minha. Eu não vou citar o nome dela, eu vou falar que é a minha, porque eu gosto de estar lá. Ora, se você perguntar, a sua igreja é a única igreja dos filhos de Deus? De maneira alguma, muito pelo contrário. Na minha igreja tem gente que não é filho de Deus também, como em qualquer outra. Mas graças a Deus, a maioria que está lá é filho de Deus, porque tem a fé em Cristo Jesus. Acredito que sim. Acredito que sim. Exatamente por causa desse péssimo hábito nosso de sermos. Aí veja só, veja como que acontece conosco hoje. É exatamente igual ao que acontecia lá, que nós lemos e falamos, esses judeus eram um porre, né? Porque queriam obrigar os outros a circuncidar porque eles praticavam a circuncisão. Ora, o que nós fazemos? Nós escolhemos uma forma de batismo e queremos obrigar os outros que não usam a mesma forma que a gente a praticar o mesmo da gente. Não é a mesma coisa que eles estavam fazendo lá? É a mesma coisa. Nós escolhemos e adotamos um modelo de culto e nós começamos a achar que o único culto que é verdadeiro é o culto que é feito do jeitinho que a gente gosta. Olha, não é a mesma coisa que os judeus estão fazendo aqui? É a mesma coisa. E Paulo está se levantando, Paulo é a voz no Novo Testamento que vai se erguer para dizer assim, ó, esqueçam isso. Esqueçam. Todos nós somos filhos em Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus. O fator determinante é o quê? É que Deus tenha colocado fé no seu coração para crer no Filho dele. Se você crê no Filho dele como o Filho único e verdadeiro de Deus, que entregou a vida dele por você, se você admite que você é um pecador e que sabe que não pode ser salvo, a não ser que seja por aquilo que Cristo fez, você é um filho de Deus, porque só o Espírito de Deus pode te convencer dessas coisas. É dom de Deus. Mas se você tem essa fé, não importa qual denominação que você está frequentando. É óbvio que você deve procurar o melhor para você. O melhor para você é sempre uma igreja que esteja agindo e vivendo e buscando a fidelidade às Escrituras. Se ela é assim ou assado, isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é fiel às Escrituras. O que está sendo dito lá é fruto de um achismo ou é fruto de um estudo das determinante. O resto você pode escolher. O resto você pode escolher. Então, tem gente que gosta de igrejas mais informais. Embora eu sou um pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana é uma das igrejas mais formalistas que existem, eu gosto muito da informalidade. Tanto que na quarta-feira eu estou mais à vontade, eu venho camisa para fora, às vezes venho de camiseta, eu gosto da informalidade. Acho que a informalidade ela derruba uma série de barreiras. E às vezes a formalidade constrói. Mas nós devemos entender o quê? Que o principal não é ser formal ou informal, o principal é ser bíblico. A igreja tem que ser bíblica. E aí Paulo está afirmando isso. A palavra que ele usa aqui como filhos é uma palavra usada não apenas para uma criança, mas é aquele termo que a gente usa carinhosamente quando a gente quer fazer referência a alguém que está debaixo dos nossos cuidados. Filho, vem aqui. Às vezes eu falo isso para gente adulta, né? Faz parte do meu linguajar. Às vezes eu falo assim, vem aqui meu filho, deixa eu falar um negócio para você. O que você faz isso? Você faz quando você está assumindo a postura de pai, que está interessado com o bem, está interessado no bem daquela pessoa que você está trazendo para perto. E a ideia aí é que Paulo está dizendo que nós somos filhos legítimos de Deus. Deus está comprometido com o bem dos seus filhos. Deus está comprometido com a vida.
Deus está comprometido com a longevidade, Deus está comprometido com a salvação da sua vida, ao ponto de que você é adotado por Ele e recebido por Ele como filho em Cristo Jesus. E então Paulo está dizendo, vós sois filhos de Deus. Não é vós sois filhos de Deus depois que vocês fizerem a circuncisão. Não é vós sois filhos de Deus depois disso ou daquilo outro. Vós sois filhos mediante a fé. Então guarda isso. Como é que Deus me trata? Deus me trata como filho, mediante a fé. A segunda cláusula aí, se você continuar no versículo 26, ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Bom, esses filhos todos aí, que são filhos de Deus mediante a fé, Paulo está dizendo, vocês são esses filhos mediante a fé, depois que foram batizados, vocês se revestiram, vocês se encheram de Cristo. Então vamos trabalhar um pouquinho o termo batizados. Ele diz, todos fostes batizados. Os judeus estavam querendo obrigar aquela igreja a praticar a circuncisão, que era um rito de iniciação lá do judaísmo. Mas aqueles cristãos tinham sido batizados por Paulo. Eles tinham sido batizados por Paulo. E não só o batismo de Paulo, mas já tinha acontecido na vida dele alguns outros batismos que nós vamos ver aqui, que são os requisitos reais, verdadeiros, para identificar um filho de Deus. Não são eles que tornam você um filho de Deus, eles apenas te identificam como tal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, deixa eu só colocar essas primeiras questões aqui primeiro. Logo após a ressurreição do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo vem lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, e os apóstolos recebem o Espírito Santo de Deus, e eles começam a pregar e anunciar, e naquele mesmo dia Pedro prega e aproximadamente 3.000 pessoas são convertidas. Pedro faz o que com aquelas pessoas? Ele pratica a circuncisão com elas? Não, ele vai, as leva a um tanque e as batiza. Ora, qual é o rito de iniciação na igreja de Cristo? É a circuncisão? Não, os apóstolos fizeram o quê? Batizaram. E eles fizeram isso por quê? Ora, se você voltar em Mateus capítulo 28, você vai saber, não foi ideia, fruto da imaginação de Pedro. Jesus disse o que para Pedro? Lá no capítulo Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus disse para Pedro, olha, todo aquele que crê, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer, ele tem que ser o quê? Batizado. Ordem de Jesus. Jesus mandou Pedro fazer isso. E Pedro aqui em Atos, ele só está obedecendo aquilo que já tinha sido ordenado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. Jesus não mandou circuncidar, Jesus mandou batizar. Mas vamos um pouquinho mais. O que é esse batismo que Jesus mandou praticar? Bom, se você pegar o conhecimento mais popular a respeito desta palavra, significa lavar, significa um banho, uma lavagem. Os judeus tinham várias formas de batismo na época de Jesus. O batismo já era praticado como um símbolo de limpeza, como um símbolo de restauração, como um símbolo de conversão, a exemplo do que João Batista fazia. Vocês lembram? O que João Batista fazia no Jordão? Ele batizava. Aquilo ali era um rito de comprometimento com a fé no Messias que haveria de vir. Era um batismo chamado de batismo de arrependimento. As pessoas procuravam João para quê? Para dizer, eu estou arrependido dos meus pecados, e eu acredito no Redentor prometido, no Messias prometido, e eu preciso dele, porque eu sou pecador, e eu preciso de perdão. É chamado de batismo de arrependimento. O João já fazia isso. Mas os judeus, lá no templo, e especialmente aqueles mais radicais, eles praticavam continuamente, repetidas vezes, os batismos, que eram essas lavagens, essas várias lavagens.
Mas a palavra que é usada para batismo é uma palavra grega, é um verbo grego que para a época era um verbo de vanguarda, era uma palavra nova. E era uma palavra usada para quê? Literalmente para identificação. Ou seja, quando eu me identifico com alguma coisa e eu quero me incluir naquilo, eu me batizo. Então veja, eu quero me batizar no sofrimento de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, eu quero me tornar participante, eu me identifico com o sofrimento de Cristo. Eu quero me batizar à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eu me identifico com essa igreja. Eu quero fazer parte dela. Eu quero ser parte integrante dela. É identificação. É você simplesmente se tornar parte daquilo. É você trazer as impressões daquilo para você e você se tornar parte do que isso tudo significa. É você se identificar com algo. Então o que Paulo está dizendo aqui, todos vós que fostes batizados, todos vós que fostes identificados com Cristo. Ou seja, o que nós lemos lá no texto de Colossenses? Buscai as coisas, você que foi batizado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque você já morreu para o mundo. E a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, com quem que você se identifica? Com o mundo ou com Cristo? Com Cristo. Literalmente é isso que o batismo significa. Identificação com Cristo. Com a igreja do Senhor Jesus. Então, veja como faz todo o sentido. Paulo está dizendo, olha, vocês que são filhos mediante a fé em Cristo Jesus, fostes batizados em Cristo, e depois que isso aconteceu, o que aconteceu? Vocês ficaram repletos, revestidos de Cristo. Identificação, percebe? Ou seja, eu sou batizado e imediatamente eu me identifico com Cristo. Eu estou cheio dele e eu transmito ele para o mundo. Se todos nós cristãos tivéssemos essa ideia do significado da palavra batismo, o mundo estaria muito mais cheio de Cristo do que ele está, em termos de testemunho. Identificação. Mas infelizmente, até hoje, o conceito principal de batismo que perpetuou-se na nossa mente é o conceito de lavagem. Tanto que tem gente que acha que se não for batizado não vai para o céu. Tem gente assim. Sim. Quando eu estava fazendo o curso de capelania lá em São Paulo, com a Eleni, ela contou o caso de uma pessoa de uma determinada denominação, não convém falar, que a pessoa estava em estado terminal e extremamente debilitado, e o pastor dela cismou de exigir que o hospital permitisse que ela participasse de um batismo, mas era tinha que ser um batismo por imersão. E aí eles queriam levar uma piscina, uma coisa inflável lá para dentro do quarto, encher de água, para submeter a mulher àquilo. E a mulher estava com o corpo purulento, com uma série de feridas, com uma série de questões. Assim, não pode, isso aí é inadmissível. Nós não podemos submeter isso a ela. Só que ele pôs na cabeça dela que se ela não fosse batizada, ela não seria salva. Como se o poder para a salvação estivesse na água e não em Cristo. E existem esses absurdos aí. Às vezes as pessoas estão tão convencidas disso, que são as pessoas, não é nem o líder religioso, mas é a pessoa que quer porque quer. Algum tempo atrás, conversando com um senhor que estava também já bem no finzinho, nós perguntamos para ele se ele queria ser batizado. Ele disse, não precisa. Pouquíssimo, quase nada de estudo dentro da igreja, mas tinha uma fé verdadeira. Mas não precisa. É isso aí, não precisa mesmo. O batismo, ele é uma identificação. Ele vai servir para quê? Para me identificar no mundo como alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Mas esse rito
de jogar a água ou de imergir na água não é o fator determinante. Isso é apenas um sinal externo de algo interno que já aconteceu. A identificação ela começa a partir do coração, não é a partir da água, é a partir do coração, ela começa lá do lado de dentro. Paulo, para não querer ser, para evitar de não conseguir se comunicar com os judeus, ele vai pegar a própria circuncisão e vai falar assim: olha, vocês querem saber? A circuncisão é importante sim, você precisa da circuncisão, mas não é essa daí que vocês praticam na pele, vocês precisam da circuncisão no coração. É isso, é a mesma coisa da ideia do batismo, é identificação. Eu tenho que me identificar. E aqui ele está dizendo: olha, vós fostes batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Sim, e é uma grande besteira. Uma vez me perguntaram, acho que foi aqui já: pastor, se alguém quiser batizar lá por imersão, eu falei assim: ó, se a pessoa fizer questão, eu não tenho problema nenhum, não vou marcar um culto lá para fazer o batismo dela, mas se quiser eu vou lá e batizo. Eu não tenho problema com isso. Agora, eu só vou praticar esse batismo com ela depois que ela estiver absolutamente consciente de que o que transforma dela, o que a transformou não foi a quantidade de água que vai ser usada no batismo, mas o que a transformou foi a obra do Espírito no coração dela. O batismo é só uma questão estética. Agora, você não vai querer obrigar uma igreja inteira a se movimentar para a beirada de um rio, para a beirada de uma piscina, para fazer o seu batismo. Ou obrigar uma igreja a construir uma piscina atrás do púlpito para poder ver gente mergulhando na água. Ah, faz favor. Não tem nexo. Não tem. Se você pensar, por exemplo, no caso de Pedro não tinha água suficiente lá em Jerusalém para mergulhar 3.000 pessoas. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas você pega uma piscina com 50.000 litros de água e você põe uma pessoa com aquelas roupas que eles usavam lá, passando por dentro dessa água. Cada uma sai dali levando uns 3 ou 4 litros ali na água, na roupa encharcada. Quanto tempo você acha que vai levar? Quantas pessoas você acha que vai dar conta de passar nessa piscina? Não vai passar os 3.000, porque vai secar. Fora que entre os apóstolos haviam homens muito bem instruídos, inclusive com um bom senso de saber que se você passar 3.000 pessoas dentro de uma mesma caixa d'água, né, aquilo ali vai virar uma lavagem, vai virar uma fossa. Tem gente suada que caminhou não sei quantos dias, está lá em Jerusalém festejando, você vai colocar 3.000 pessoas dentro da mesma banheira? Nenhum ser humano com um mínimo de bom senso faria um negócio desse. Quanto mais apóstolo. Então, não tem o menor cabimento isso daí. Mas tem gente que insiste e quer. Tudo bem, eu não vou não vamos ser tão duro. Agora, não venha querer me obrigar a levar a igreja inteira lá na beirada de um rio para ver você descendo na água. Aí tem que ter um pouco de consciência também. Agora, o ponto importante é você saber de uma coisa: não é o tanto de água que vai ser usado no seu batismo que vai te tornar mais cristão, mais filho de Deus ou não. Nós somos transformados e somos adotados como filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o batismo tem a ver muito mais com identificação com Cristo do que com cerimônia, com rito. Eu falo quando a gente vai fazer profissão de fé e batismo, na classe de catecúmenos, eu sempre trabalho essa questão. Viu? Não é o momento do batismo ali que vai transformar a sua vida, não. Aliás, nós na igreja presbiteriana só batizamos quando a gente tem convicção de que essa fé já está no coração da pessoa. E você já foi regenerado. Porque o batismo não é um ato mágico. Não é um ritual sobrenatural, que ao celebrá-lo a pessoa vai
vai virar uma nova criatura ali da noite para o dia, num instante, quando a água bate na pessoa. Não. A definição que nós damos para o batismo é o quê? Que o batismo é um ato visível que simboliza uma obra invisível que acontece no coração. Então você não precisa rebuscar muito esse ritual, porque ele é absolutamente um ato público para demonstrar algo que aconteceu no privado, que aconteceu no íntimo do seu coração. Marca, obviamente, o seu ingresso também na igreja visível, na denominação, na igreja da qual você faz parte. Muito bem, a Bíblia apresenta vários batismos, e eu quero citá-los aqui, só para a gente não deixar dúvidas sobre isso. Eu ainda quero tratar de uma questão relacionada a batismo. Lá em Mateus 3, de 1 a 6, você vai encontrar o batismo de João, que eu citei para vocês. João batizou as pessoas para identificá-las com a vinda do reino, ou seja, homens e mulheres que estavam arrependidos do que estavam vivendo e queriam buscar o reino de Deus. Então esse batismo de João, que é chamado de batismo de arrependimento, era o batismo que identificava as pessoas que estavam conscientes que precisavam do reino de Deus, que precisavam de transformação, precisavam de um Redentor, de um Messias. O batismo de Jesus, Mateus 3, de 13 a 15, você encontra Jesus sendo batizado por João para identificar-se com o reino que João estava pregando. Ou seja, por que Jesus foi lá para ser batizado se ele não era pecador? Mas ele foi lá para quê? Para se identificar, se incluir, para dizer, ó, esse reino que João tem pregado tem a ver comigo. Eu vim inaugurar esse reino. Eu sou o monarca desse reino. Eu sou o redentor, o salvador dentro desse reino. É identificação. Então você continua tendo a ideia de identificação. O batismo de cristãos, lá em Atos, capítulo 3, de 38 ao 41, os crentes e suas casas são batizados para se identificarem com Cristo Jesus e com o poder salvador da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, Pedro pregou a Cristo. Pedro pregou a Cristo. E quando ele terminou de pregar, ele fez um apelo. E que apelo foi esse? Para conversão? Não, o apelo foi: quem quer, quem crê e quer ser batizado, quem creu e se identifica com essa mensagem, e se identifica com Cristo, vem aqui e nós vamos marcar essa identificação. Com o quê? Com um batismo. A ideia é o quê? É identificação. Aquele povo terminou o batismo, muitos deles eram de outras cidades, ficaram em Jerusalém e se tornaram a multidão dos que creram, que comia de casa em casa, que dormiam e repartiam suas casas para acomodar a todos. Eles se identificaram com o grupo. É identificação com Jesus. Marcos 10, 38 a 39 e Lucas 12, 50 fala sobre o batismo da morte de Jesus. Jesus identificou-se com o nosso pecado na cruz. Ele descreve isso como o cálice de seu batismo, que ele devia beber. Aí está dizendo assim, olha, os discípulos estavam falando quando ele disse que ia morrer, e Jesus disse assim, olha, vocês não... Pedro disse, Senhor, não vou morrer com o Senhor, eu vou... E aí o Senhor Jesus fala sobre batismo. Pedro, você quer ser batizado com o meu batismo, ou o meu sofrimento? É identificação com o meu sofrimento. Você quer beber o cálice que eu vou beber? Eu acho que você não aguenta, Pedro. Você não vai dar conta de beber desse cálice. Então a ideia é o quê? É identificação. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário e experimenta aquela dor aflitiva e aquele sofrimento, ele está se identificando com quem? Conosco, com os nossos pecados, conosco como homens pecadores. Ele não é pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Identificação. E ele, como que Jesus chamou isso? Chamou isso de batismo.
Só para provar que batismo tem a ver com identificação, muito mais do que com lavagem, com purificação. Batismo no Espírito, Atos 1, versículo 5 e 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos os crentes são identificados com Cristo através do ministério do Espírito Santo. Ou seja, quando é que acontece a conversão do homem? Lembra lá, a fé é dom de Deus. Deus põe a fé no coração do homem. Nós chamamos isso de batismo. Sabe por que nós chamamos? O que o Espírito Santo faz? Primeiro, me convence do pecado e do juízo, da justiça. Segundo, ele me faz crer em Cristo Jesus. O que o Espírito Santo está fazendo em mim? Ele está me batizando. Esse é o batismo do Espírito. E esse batismo significa o quê? Identificação. Ele me faz me identificar realmente como um pecador que eu sou. E ele me faz me identificar com Cristo, aquele que morreu pelos meus pecados. Isso é batismo. Identificação. A obra do Espírito Santo é exatamente isso. Ela me faz enxergar quem realmente eu sou e ela me faz me identificar com Cristo. Eu vejo nele o meu Redentor, aquele que levou sobre si os meus pecados. Eu vejo nele o grande alvo da minha vida. Eu quero ser como ele. É identificação. O tempo inteiro a ideia é identificação. O batismo em Moisés, 1 Coríntios 10, 2. Os israelitas saindo do Egito foram identificados com Moisés e com Deus a quem eles seguiam. Isso aconteceu como? Quando eles atravessavam lá o Mar Vermelho, separado sobrenaturalmente pelo poder de Deus, caía sobre eles um sereno. E eles estavam sendo batizados com a mesma fé que estava no coração de Moisés. Eles estavam sendo batizados com a mesma esperança que Moisés tinha em Deus. Eles estavam tendo realizado e concretizado a esperança de que Deus os libertaria. É batismo. E é o quê? Identificação. Quando eles saíram dali, eles deixaram de ser os hebreus e eles passaram a ser o povo de Deus. Quem estava libertando eles? Deus. Eles eram o povo de Deus. Identificação, batismo. É o meu povo que eu fui lá e libertei, que eu fui lá e livrei do cativeiro do Egito. Então, cada um desses batismos envolve prioritariamente a ideia de identificação. Batismo é identificação. A pessoa que é batizada está sendo identificada de alguma maneira com aquele em cujo nome está sendo batizado. Por que eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eu estou dizendo o seguinte: olha, eu te batizo, ou seja, eu te identifico com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Estou dizendo, olha, você é do Pai, você é do Filho, você é do Espírito. Você deve parecer com o Espírito Santo, com o Filho. Você deve parecer com Jesus Cristo. Você deve parecer com o Pai. E como é que eu faço para parecer com o Pai? Eu tenho que fazer o que o Pai quer que eu faça. Preceitua. Isso é identificação. Então esse é o conceito legítimo, real, de batismo. A ideia da circuncisão não remetia à ideia da identificação, e sim o batismo. A circuncisão deu lugar ao batismo, porque esse batismo, essa identificação, era para todos. A circuncisão valeu e marcou os judeus, marcou inclusive fisicamente, mas não necessariamente marcou a conduta, o coração, e os identificou com Cristo. Não necessariamente. Agora a ideia do batismo é isso. A ideia é o quê? Eu não vou batizar um sujeito para depois imaginar que lá na frente esse batismo vai servir para ele como uma marca para dizer que ele é de Deus. Não. Quem vai buscar o batismo? É quem já de alguma maneira já foi penetrado pelo Espírito Santo de Deus e já está se identificando com Cristo. Ele quer apenas tornar pública aquilo que já está acontecendo no coração dele. Agora,
Quer dizer, pastor, o sistema do batismo é inviolável? Infelizmente não. Tem muita gente que chega e diz, não, olha, eu gostei da igreja, eu gostei disso. E eu já fiz uma pergunta uma vez para uma pessoa, viu? Eu falei, viu, você está gostando de quem? Da igreja ou de Cristo? A pessoa me olhou assim. Porque até agora você só falou da igreja. Você veio, você gostou da igreja, gostou das pessoas, gostou do culto, gostou do pastor, gostou dos conjuntos, gostou da música, gostou de tudo. Mas em nenhum momento você citou Cristo aí. E o batismo não é na igreja. O batismo é em Cristo Jesus. Aí por fim, depois de muito conversar, essa pessoa acabou dizendo, pastor, eu vou esperar mais um pouco. E fez bem esperar, porque de fato não era um batismo resultante de fé em Cristo Jesus, mas resultante em uma amizade com a igreja. Igreja não salva ninguém. Amizade e gosto pela igreja não salva ninguém. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé é dom de Deus. Por mais prazerosa que seja a vida e a convivência dentro de uma igreja, nada disso vai te valer absolutamente nada se você não estiver absolutamente cheio de fé em Cristo Jesus. O grande vínculo é Cristo, não é a igreja. Por mais que nós gostemos da igreja, mas o vínculo é Cristo. E é por isso que Paulo vai chegar para aquele povo todo e vai dizer para ele, não é circuncisão, não é lei, é Cristo. Em Cristo nós somos todos feitos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Fomos batizados. E aí a conclusão que ele vai tirar é o quê? Que todos vós sois um. Veja o versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Versículo 28. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não é, você não tem que fazer o irmão se circuncidar, nem obrigar ele a fazer isso ou aquilo, e nem taxar alguém, rotular alguém porque veio de tal lugar, ou porque tem o sobrenome tal, ou porque é descendente de sabe-se lá quem. A questão é, em Cristo Jesus sois um. A salvação é mediante a fé nele. Todos nós fomos batizados e nos identificamos com Ele. Não importa se é mulher ou se é homem, a identificação é com Cristo. Não importa se é judeu ou se é gentio, nós temos que nos identificar com Cristo. Não importa se é criança ou se é velho, tem que se identificar com Cristo. Não importa se é rico ou se é pobre, tem que se identificar com Cristo. O parâmetro é o quê? Se identifica com Cristo? Então, acabou, não tem conversa. E Paulo está dizendo isso. O que vocês estão querendo fazer é loucura, porque vocês estão tentando dividir a igreja por causa de um rito, enquanto Cristo fez exatamente o oposto. Nele, ele ajuntou gente de todo tipo. E a religiosidade daqueles judeus estava tentando espalhar as pessoas que em Cristo foram ajuntadas. E aliás, essa é sempre uma verdade em qualquer época, em qualquer lugar. Religiosidade acima da fé, ao invés de ajuntar, espalha. É isso que faz. Quando a religiosidade começa a falar mais alto do que a fé, a tendência é o quê? É esparramar. Quando um grupo dentro da igreja começa a querer ditar a religiosidade dos outros, vai rachar. Vai rachar. Quando um grupo dentro da igreja tenta dizer quem tem fé e quem não tem, quem é de Cristo e quem não é de Cristo, por causa disso ou por causa de assado, vai rachar. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Existem igrejas que têm normas que são para dividir e não para juntar. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das igrejas pentecostais ou neopentecostais, para você se tornar um oficial na igreja, você tem que ter o, entre aspas, que eu não vou tratar disso hoje, o dom de línguas. Isso é para dividir ou isso é para juntar? É para dividir. Quer dizer, você está criando um clero religioso dentro da igreja. Quer dizer, para você poder trabalhar no reino de Deus, você tem que receber uma dotação especial que os outros não têm. Isso não ajunta, isso
divide. Existe igreja que mulher tem que sentar de um lado e homem tem que sentar do outro. Por quê? Porque os homens são mais santos que as mulheres, ou as mulheres são mais santos que os homens, não podem encostar um no outro. Ou porque os crentes são tão fracos que têm medo de sentarem junto e começar a dar orgia dentro da igreja. Só tem essas duas opções. Então, esses são excessos da religiosidade. A religiosidade, ela não ajunta, ela não acolhe. A religiosidade, ela espanta. Ela espanta. Existe igreja, por exemplo, que se você não for batizado por imersão, você não toma Santa Ceia. Isso ajunta ou espalha? Espalha. Mas sempre que a religiosidade vem acima da fé, acontece isso. Acontece o estrangulamento, o racha, o quebra. E o que Paulo está dizendo é que nós, em Cristo Jesus, fomos feitos um só povo. Aqui não tem diferença. Aqui a palavra do rico não tem mais peso do que a do pobre. Aqui a palavra da mulher não tem menos peso do que a do homem. Aqui a palavra do brasileiro e do argentino tem o mesmo peso. A gente não gosta disso, né? Mas é tudo igual. Porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós participamos do mesmo batismo, que é a identificação com Cristo. Em Cristo Jesus nós somos um só povo. E se existe no nosso coração algum tipo de barreira ou restrição com A ou com B, nós estamos em pecado e estamos contra Cristo. Vou repetir, que essa é a parte mais dura. Se existe no nosso coração restrição contra A ou B que professa a fé em Cristo Jesus, então nós estamos em pecado. Não, pastor, falar que nós estamos em pecado é redundante. Sim, o que eu estou querendo dizer é que você está beligerantemente em pecado. Você está acentuosamente pecando. Você está deliberadamente consentindo num ato, não é pecado acidental, é pecado proposital. E isso não é próprio de alguém que tem a fé em Cristo Jesus. Só para não ficar, porque senão a gente fala assim, pastor, mas todo mundo peca, então tudo bem, um pecado a mais, Cristo já morreu por todos os meus pecados. Não, calma lá, não é assim não. Porque o cristão que ama a Cristo, que está sendo regenerado por Cristo, que está sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele até cai, mas ele não vive consentindo e assentindo em pecar o tempo inteiro, o mesmo pecado absolutamente determinado quanto a isso. Isso não. Isso acaba sendo um diagnóstico que de fato uma conversão genuína não aconteceu. Não tem fé em Cristo Jesus. E aí eu vou repetir, do que nós estamos falando? Se há no meu coração alguma restrição, algum bloqueio, algum desacordo absoluto com uma outra pessoa que professa a fé em Cristo Jesus, eu estou nessa condição aí que eu acabei de citar. Porque é essa a conclusão que Paulo está arrancando de dentro deles. Porque ele vai concluir lá na frente, nós vamos chegar lá, que no final das contas, o que estava acontecendo ali era ou fruto do Espírito ou obra da carne. É aí que Paulo vai desembocar com todo esse estudo dele. Vai chegar uma hora que ele vai chegar na parte prática e vai dizer, meu querido, você está brigando com gentio? Obrigando gente a se circuncidar? Você acha que isso daí é fruto do Espírito ou obra da carne? A mesma coisa funciona para nós. Nós somos uma igreja. Agora, como igreja que nós somos, nós estamos vivendo com a religiosidade ditando o nosso comportamento ou com a fé ditando o nosso comportamento? Esse é o ponto. Se é religiosidade, então eu tenho bloqueio com A, com B. O senhor não sabe, o senhor não estava aqui na época, o senhor não sabe o que aprontaram, o que fizeram, o que fulano fez comigo. Eu não aguento mesmo, pastor, não suporto o fulano de tal. Mesmozinho, sim, exato.
não importa quem seja. Agora, se até com os ímpios, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz, amar quem é íntimo seu é fácil, os ímpios fazem isso. Eu quero ver, vocês têm que amar, o dever de vocês é amar, inclusive, quem te persegue. Mas não é nenhum caso, Eliezer. O que eu estou citando aqui, que era o mesmo problema lá, não é amar quem está me perseguindo. É amar quem está junto comigo na igreja. Ah, mas está junto, mas eu não concordo, mas eu não gosto. Não está junto, mas há 20 anos atrás fez não sei o quê. O que é isso? Mas pastor, existe isso? Existe. Existe muito mais do que vocês podem imaginar. E não existe na vida dos outros, não existe na sua, na minha. Não pense que eu estou falando de alguém que não está aqui, não. Estou falando da gente. Não é de nós, eu, vocês. A gente tem isso. A gente pega coisinha desse tamanhozinho assim, ó, e coloca na bolsa que é um trunfo. É um trunfo. Fica ali, é um trunfo que eu tenho. E agora, com essa coisinha, eu não sou mais obrigado a me relacionar. Porque se alguém perguntar por quê, não, eu tenho um motivo. Aqui, ó. Fica aqueles trunfinhos. E a gente vive na igreja carregando esses trunfinhos, sabe? Eu boto lá na mala aquela historinha lá, guardo ela lá, porque sempre que eu for questionado por que não abracei, por que não cumprimentei, por que fui, grosso, por que fui indelicado, eu tenho um motivo. Você não sabe o que fez comigo. Aí a gente faz isso. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o mesmo que Paulo está condenando lá nos Gálatas. E não é só com os Gálatas, ele vai falar isso. Nós estudamos isso na carta aos Efésios. Ele está falando aos Gálatas. Lá em Colossenses, o texto que nós lemos, o mesmo capítulo 3, o que Paulo está falando? Que em Cristo Jesus não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem mulher, não tem homem. Todos nós somos um só corpo. Quer dizer, não tem. Vocês acham mesmo que Deus tem um tratamento diferenciado para um ou para outro aqui? Deus tem tratamento personalizado com todos nós. Mas nenhum de nós diante de Deus é melhor do que o outro. Todos nós somos absolutamente iguais. Pastor não é melhor do que ovelha. Padre não é melhor do que os seus paróquios. Ninguém. Não existe clero diante de Deus. Somos um só corpo. Existe responsabilidade. Hebreus diz que os pastores, eles vão responder. Vão responder pelas almas que estão debaixo. Então não fala a respeito de tratamento especial. Fala a respeito de cobrança especial. A cobrança é maior. Mas algum tipo de acesso privilegiado a Deus que um membro... Não tem isso no reino de Deus. Não tem. Lembra quando Jesus foi perguntado quem é o maior? O que ele disse? O que serve. Não o que é servido. Tanto que ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então não tem clero na igreja. Não tem nata religiosa. Não tem grupo melhor do que o outro. Não é porque nós somos presbiterianos, nós somos melhores do que o outro. Nós podemos até ser uma igreja de vanguarda. Uma igreja, de repente, que tem uma visão de vanguarda. Pelo menos éramos lá no começo. Não sei se somos ainda. Mas isso não significa que nós somos melhores do que os outros. Porque o que torna alguém filho de Deus é a fé em Cristo Jesus. Não é a placa da igreja, nem quantos anos de história essa igreja tem. Nem se essa igreja é formal, informal, tradicional ou liberal, não é isso. A questão é a fé em Cristo Jesus. Basta você pensar no seguinte: aquele que ouvir a pregação no último dia e crer, será salvo, como o ladrão da cruz foi, sem ter tido tempo de passar 50 anos na igreja, estudando os catecismos e conhecendo toda a doutrina, sem se batizar no tancão ou com um respingo de água na cabeça. Vai ser salvo. Então, o que salva? Então, para resumir, nós deveríamos gastar muito mais tempo nos dedicando a sermos um só, do que tempo construindo os muros que ficam nos separando uns dos outros. É besteira. Essa semana eu pensei muito nisso, que eu tive que escrever um resumo da história da igreja. Nós estamos preparando um vídeo para passar no último dia aqui, um resumão da história da igreja, com alguns depoimentos e tal. E todos os relatos que eu tenho de história da igreja, da história da nossa igreja, eles começam assim:
Quando Antônio Pedro Cerqueira Leite chegou a essa cidade como o primeiro missionário, a única igreja que estava presente aqui foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica já começa daí já a descrever as perseguições, especialmente religiosas. E eu estou tentando escrever aquilo ali, eu falei assim, mas olha, para que eu vou fazer um vídeo antipático desse? Para dizer o seguinte, que nós chegamos aqui para enfrentar uma briga com outra igreja. Foi para isso que nós chegamos aqui? Não foi para isso. Esse não é o propósito da igreja. E aí eu eliminei essa parte da história, eu tirei essa parte de perseguição. Contei um fato muito bonito que tem nas atas, falando que quando ele chegou na casa onde ele foi recebido, ele pediu pouso. Quando ele chegou nesta casa em Faxina, uma ajudante da casa, uma moça que trabalhava, quando ela o viu descendo, ela relatou que ele desceu do cavalo, dobrou os joelhos e orou com o rosto em terra. E enquanto ele estava orando, ela entrou dentro da casa e disse para os donos da casa: chegou um homem aí que se comporta igual Jesus. Essa é a frase. Identificação. Identificação. Essa tem que ser a nossa marca. Não é a marca de conflito. Não é a marca de vir aqui para desbravar. Não. É a marca de vir aqui ser uma identidade de Cristo nesse lugar. Eu não quero saber quem estava antes ou quem está depois. Existe um cumprimento de dever. E o cumprimento de dever qual que é? É de ser idêntico a Cristo. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, sede imitadores de Cristo. É isso, essa é a nossa marca. Essa é a marca da igreja cristã. Então, nós devemos pensar nisso. É isso que Paulo está dizendo lá. Paulo falou assim, olha, nós não estamos abrindo uma filial do judaísmo aqui na Galácia, não. Não é isso que nós estamos fazendo. Aqui está a igreja de Cristo. A igreja daqueles que foram salvos pela fé em Cristo Jesus. É isso que nós temos que ser, irmãos. Quando nós formos mais Cristo do que qualquer outra placa, nós seremos muito mais abençoados na nossa tarefa como cristãos, aqui na nossa cidade, na nossa família. A gente comete essas gafes dentro da família mesmo. Você chega lá na família, tem gente da denominação A, B, C e D, e aí a gente começa, não, porque na minha igreja, porque... Não fala da sua igreja, fala de Jesus. Essa é a sua identidade. Você vai ser muito mais bem sucedido do que... Nós gostamos, é óbvio, nós gostamos, a nossa história é patrimônio nosso. Mas eu não tenho para falar de Jesus que ficar esfregando o quão bom nós somos nisso ou naquilo na cara da pessoa. Porque se eu fizer isso, eu deveria ser justo e dizer, mas nós somos maus nisso, nós somos péssimos naquilo. Eu deveria ser honesto e fazer também isso. Assim, ó, já que eu estou falando para você das nossas qualidades, vou falar também dos nossos defeitos. Mas a gente não é assim. Então evita esse caminho. Fala de Cristo. Se identifique com Cristo. Tente se comportar como Cristo se comportou. Esse é o grande desafio. É isso que a palavra de Deus tem nos desafiado, tem me desafiado a fazer. E não pense que eu estou falando isso daqui isento, e nem estou falando isso com facilidade, porque eu sou corintiano, sabe, corintiano e presbiteriano, de carteirinha. Mas a gente tem que saber medir essas coisas. Porque se a religiosidade ou denominacionalismo começar a falar mais alto do que a fé, nós vamos ter problema. A gente vai começar a se dividir. E a gente não vai cumprir o nosso propósito. Exato. Nossa maior bandeira, nosso maior e melhor uniforme é Cristo. Esse é o nosso time. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa convicção. É isso que eu tenho que mostrar para o mundo. Jesus. Se essas pessoas que creem em Jesus se interessarem por viver entre nós, vai ser maravilhoso. Mas primeiramente elas precisam conhecer a Cristo. Antes de conhecer a história da igreja presbiteriana, elas precisam conhecer a história do Evangelho. Então eu estou tentando aplicar aqui bem próximo de nós o que Paulo estava fazendo com eles lá. Por fim, Paulo termina dizendo: sois descendentes de Abraão. Então, assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A gente voltou lá no início do capítulo 3, lembra? O que ele falou no início do capítulo 3? Ele citou o exemplo de
Abraão, para quem Deus fez a promessa que nele seriam benditos todas as nações, ou todos os povos. Ou seja, naquela fé que Abraão teve, que lhe foi imputada por justiça, naquela fé, uma grande nação, ou gente de todas as nações, também seria salvo, por fé, por aquele caminho. Nós somos herdeiros de Abraão, por quê? Porque a nossa salvação, assim como a dele, foi mediante a fé. Há uma tradução infeliz aqui que perde um pouco do impacto que Paulo quer dar nesta declaração final. Quando ele diz, sois descendentes de Abraão, literalmente temos, vós sois a semente de Abraão. Isso não pode ser separado do que Paulo disse sobre a promessa da semente, lá no verso 16. Então veja, a melhor tradução aqui seria semente. Por quê? Semente tem tudo a ver com identificação, com identidade. Ou seja, Abraão não está aqui mais, mas eu sou semente de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, eu também sou justificado pela fé. Então, não é meramente ser uma questão de fazer parte desta grande família, mas é ser representante desta grande família. O que uma semente é? É representante. Uma vez chegou alguém lá em casa, o Major Fernando chegou lá com um porta-mala e umas ramas de mandioca. Ele falou, ó, pastor, trouxe isso aqui, veio lá de Ilhabela, porque essa rama de mandioca é de uma mandioca maravilhosa, melhor do que todas as mandiocas, veio da Bahia, daí minha mãe plantou lá na casa dela, eu levei, plantei em Ilhabela e agora trouxe uma rama para você. O que aquela rama é? Representante de uma espécie boa. Essa é a ideia que Paulo está querendo transmitir aqui. Vós sois sementes de Abraão, ou seja, quem eu sou dentro dessa sociedade? Eu sou um representante abrâmico, ou seja, representante de gente que creu pela fé em Cristo Jesus e por isso viveu. E é isso que tem que ser a principal marca da nossa vida. De gente que encontrou o caminho de salvação pela fé, não por méritos, nem por obras. É isso que eu tenho que ensinar, que a salvação é mediante a fé e não por obras. A promessa era para Abraão e para a sua semente. Essa semente lá era Cristo, que ia cumprir tudo. Se você pertence a Cristo, então você é a semente de Abraão. É tudo ligado. Se você veio a Cristo pela fé, então você se tornou um com Ele. E se você é um com Ele, então você é a sua semente. E uma vez que Ele é a semente de Abraão, você também é a semente de Abraão. Ser da semente de Abraão era a mesma coisa que o judaizante estava oferecendo aos gentios por meio da circuncisão. Isso eles já eram por meio da fé em Cristo Jesus, não precisavam se circuncidar. Na verdade, este é o único modelo pelo qual alguém pode ser um verdadeiro destinatário da promessa que Deus fez a Abraão. O único jeito é pela fé. Nele serão benditas todas as nações. Só tem um jeito de se tornar participante dessa promessa. É mediante a fé em Cristo Jesus. Ok, então terminamos o capítulo 3. Alguma dúvida aqui? Tem aqui alguma questão? Nós já vamos poder passar um bom tempo sem ter que falar sobre diferença de lei e de fé, de salvação, ou a tentativa da salvação por meio de obras da lei e a salvação eficaz por meio da obra de Cristo Jesus. Guarde isso. Por que nós tratamos esse assunto? Nós estamos estudando a carta dos Gálatas, mas o motivo de nós estudarmos é porque esse continua sendo o maior problema das igrejas cristãs, não só no nosso país, mas no mundo. Gente iludida dentro da própria igreja, tentando se salvar por obras. Aí você não vai se salvar por obras. Não vai. Aí uma frase, no domingo eu cometi uma gafe aqui na oração, e aí eu fiquei muito contente por outro lado. Por quê? Porque uma pessoa que está vindo aqui na quarta-feira, que está atento ao estudo, chegou para mim e falou: pastor, acho que o senhor, suas palavras traíram sua fé. Eu falei: não, o que aconteceu? Fala para mim. O senhor falou na oração bem assim: Senhor, naquilo que nós não formos suficientes, que o Senhor complete. O problema foi a palavra complete. Eu
falei, você está certinho. Que nós não somos suficientes em nada. Quando eu falo naquilo que eu sou suficiente, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu fiz uma parte. Eu consegui fazer uma parte. E aquela que eu não consegui fazer, Jesus vai lá e completa. Errado. Ele fala, muito bem. Nós não fazemos parte alguma. Senhor Jesus, em todas as minhas insuficiências, venha a ser a suficiência que eu preciso. Essa é a oração correta. E o grande problema na igreja, no mundo, é isso. É que existe essa ideia, que é uma ideia enganosa e falsa, de que nós cobrimos uma determinada parte das nossas obrigações e que nós precisamos de Cristo para cumprir o resto que eu não dou conta. Não é. Isso é salvação meritória. Eu não dou conta de nada. O que a Bíblia diz? Que a nossa justiça diante de Deus não passa do quê? Trapo de imundícia. Então, naquilo que você acha que você está sendo ótimo, Deus está olhando e está falando assim. Então não se iluda com isso. Não tem gente dando conta de uma boa parte na igreja e outro não. Aqui nós somos todos absolutamente iguais, absolutamente dependentes de Cristo Jesus. Sem Ele, nós estamos todos perdidos. Com Ele, a salvação está absolutamente completa. Eu não preciso de adicionar mais nada. Eu só preciso viver nesta fé e ensinar aos outros, para que eles também creiam em Cristo e sejam salvos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite, ó Pai, pela fé que o Senhor nos tem dado. Porque por nós mesmos, ó Deus, nós não conseguimos compreender os mistérios do Senhor. Mas a Tua palavra, ó Deus, iluminada em nosso coração pelo Espírito do Senhor, nos faz ver, ó Deus, esses grandes e profundos mistérios que o Senhor, ó Deus, tem revelado àqueles que creem. Então, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor nos conceda, primeiramente, ó Pai, humildade para reconhecer que não somos nada e que nada nós podemos fazer. E que se fomos salvos, ó Deus, somos salvos completamente por causa da Tua graça e por causa da misericórdia do Senhor, que deu o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar naquela cruz maldita. Agora, ó Deus, pedimos ao Senhor também que, uma vez reconhecidos disso, ó Pai, o Senhor nos ajude a nos identificarmos cada vez mais com o Teu Filho Jesus. Que a gente possa, ó Deus, andar como Ele andou, que a gente possa amar como Ele amou, que a gente possa tratar como Ele tratou, que a gente possa falar com a mesma brandura, com o amor que Ele falou, que a gente seja firme como Ele foi firme, que a gente, ó Deus, possa viver como Cristo. Que essa seja a maior marca da nossa vida, não o nosso denominacionalismo. E nós agradecemos ao Senhor pela história da nossa igreja. Mas, ó Deus, o fato mais importante que nós temos para contar não é a nossa história, mas é a história de Cristo. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso sempre, ó Pai. Por fim, que o Senhor nos ajude a amar. Sempre lembrando que em Cristo nós somos um só povo. Não tem diferenças, ó Deus. Não existe melhores ou piores. Todos nós somos encerrados no pecado. E todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então ajude-nos, ó Deus, a nos tratar assim. Considerando uns aos outros, ó Deus, como irmãos, como gente do mesmo sangue, da mesma carne, gente participante do mesmo pecado e necessitada e carente da mesma graça e da mesma misericórdia. Que assim, ó Deus, nós sejamos mais amorosos, mais receptivos, mais acolhedores como igreja, ó Deus, seja quem for que nós tivermos que receber ou com quem nós tivermos contato. Que o Senhor nos ajude a ser e a viver como Cristo foi, é e como Ele viveu. Pedimos isso a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.